Bom, vamos começando. Então, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Câmara Brasil-Alemanha. Então, hoje teremos uma discussão sobre gestão da qualidade de serviços com especialistas de diversos setores. Esse é um webinar que a gente está fazendo em parceria com o nosso mais novo associado, que é o Instituto Presbiteriano Mackenzie. E hoje, como palestrantes, a gente tem o Alexandre Bittencourt, que é gerente de processos e serviços da ArcelorMittal, o Marcelo Goldstein, que é diretor de serviços e operações da Ericsson Telecomunicações, a Marisa Peraro, que é founder e CEO da Procorpo Estética Avançada, e o Fernando Balaluna, Business Unit Director da GFK. Então, para liderar essa discussão, a gente tem o Roberto Gardesani, que é que é professor da Universidade Mackenzie, que é um dos mais nossos novos associados. E antes da gente entrar na discussão, eu vou só passar dois recados para vocês. O primeiro deles é que a gente vai ter todo o webinar, e aí no final do webinar, nos últimos 15, 20 minutos, a gente vai responder todas as perguntas de vocês, e eu vou direcionar todas as perguntas para os palestrantes. Então eu peço que vocês mandem todas as perguntas de vocês no Q&A, que está na parte de baixo, na barra de ferramentas da tela de vocês, fica na parte de baixo. E no final também, nos 10 minutinhos finais, eu vou projetar na tela de vocês uma pesquisa de satisfação do webinar. São 3 perguntas bem rápidas de múltipla escolha, então vocês vão escolher uma daquelas opções, só para vocês avaliarem o webinar, porque a gente está sempre buscando melhorar as nossas iniciativas para vocês. Então agora não vou mais me alongar, já vou passar a palavra para o professor Gardesani, do Mackenzie, para ele fazer a abertura e já contextualizar um pouco do que vai ser discutido no webinar. Então, bom webinar a todos. Professor, a palavra é sua. Professor, você está no mudo. Alô, alô, melhorou? Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aí à Câmara Brasil-Alemanha aí pela oportunidade e por essa parceria, né, que está sendo formalizada aí junto ao Mackenzie, pela oportunidade que a gente vai ter aí de trocar algumas informações e que nós estamos percebendo que trata-se de um momento importante, né? Nós vamos falar em gestão da qualidade em serviços, mas em algum momento a gente vai ter que pensar na realidade que nos encontramos hoje, como profissionais de mercado e em contato com os clientes, né, que é o ponto principal aí dentro desse processo, né? Eu estou me apresentando aqui como coordenador do MacLogs. O MacLogs é um núcleo de estudos dentro da Universidade Mackenzie, que ele tem como propósito fazer pesquisas dentro da área de operações, cadeia de suprimentos e cadeia de valor. E essas ações aí muitas vezes vão em parceria com as empresas, com o mercado em geral, em pesquisa e desenvolvimento, que acabam gerando aí muitas vezes soluções para o mercado, soluções que podem vir ao encontro aí das necessidades e nas demandas dos clientes, e também com uma possibilidade aí de investimentos, já que nós temos aí uma carência enorme no país em relação a investimentos em pesquisa, né, que traz aí alguns benefícios para o ambiente dos negócios. E também cuido aí da coordenação de estágios, onde nós temos uma demanda das empresas pelos nossos alunos. Então, muitas vezes, o que a gente vai discutir aqui, vocês podem estar cientes que alguns resultados vão ser gerados aí como o plano de ensino das nossas disciplinas. Nós temos aí no núcleo também essa proposta de trazer profissionais para discutir o que está faltando aí em relação a essa matéria-prima, entre aspas, né, que a gente chama aí os nossos alunos, nossos profissionais, para que eles possam atender aí a contento aí as demandas de mercado. Então, o tema gestão da qualidade em serviços, eu vou pedir para o Guilherme aí avançar. Obrigado, Guilherme. Ele trata de um tema que envolve desde a produção de bens, mas que esses bens exigem aí que tenha ali uma prestação de serviço adicional, como um pós-atendimento, pós-venda, ou até em orientações, instalações, e também ele está ligado às questões do prestador de serviço mesmo. Então, nós temos aí bancos, seguradoras e várias empresas que prestam serviços em geral.
E aí, Guilherme, mais um avanço. Então, aí nós temos essa diferença, né, que é onde, nos serviços, o cliente ele tem que estar presente. Né? O cliente ele faz parte da produção do que está sendo oferecido. E nos bens, ele adquire, ele toma parte daquele produto e aí ele vai se adaptar à utilização daquele produto. Então, nós temos aí nas duas situações uma prestação de serviços que acontece paralelo a esse processo. A aquisição do produto, como ele adquiriu, como chegou em suas mãos, como ele recebeu esse produto e como ele pode ser orientado para a utilização, e no próprio serviço que vai ser desenvolvido em parceria com o cliente, na maioria das vezes, onde ele vai dando detalhes das suas demandas, detalhes das suas necessidades, e aí acaba recebendo como resultado o serviço prestado. Tá? Então, nós temos aí, mais uma, Guilherme, nós temos aí, só para ilustrar, né, um dia a dia que a gente está acostumado, acho que todos nós estamos acostumados a perceber, a utilizar, seriam aí, muitas vezes, num restaurante onde eu faço contato com o garçom, eu detalho todos os elementos que fazem parte das minhas necessidades, dos meus desejos, e ele vai passar lá para o back office, né? Então, ele é o front office, vai passar para o back office, que vai tentar atender. E se houver aí uma distorção nessa comunicação do cliente com aquele que está recebendo a informação para passar para o back-office, com certeza esse serviço vai ser entregue com uma insatisfação, né? Vai ser identificado uma insatisfação. É nesse ambiente aqui que o nosso encontro vai acontecer, né? Então, nós temos aí a participação tanto do Fernando, que tem aí a experiência na sua empresa, do Marcelo, que tem a experiência em relação ao produto e ao serviço que é apresentado, Alexandre, a Marisa, e que cada um vai ter aí uma reflexão. Nós vamos tentar promover aí uma reflexão nesse sentido, né? Nesse sentido aí do que tem do front office que está diretamente com esses desejos dos clientes e como isso pode ser passado. E quando a gente fala em back office, nós estamos também falando daquela cadeia produtiva que está envolvida, né? Então, muitas vezes eu preciso de uma matéria-prima, essa matéria-prima tem que ter todas as características que envolvem aquele desejo do mercado, eu tenho esse fornecedor em relação a questões de tempo, todos os aspectos envolvidos, tudo isso vai fazer com que, lá na entrega final desse serviço, eu consiga ter aí uma boa aceitação, né? O Guilherme até comentou agora, depois vai ter ali uma avaliação para que a gente possa evoluir aí nos nossos webinars. Esse retorno é um mecanismo, é sobre esse ambiente, essa contextualização que eu estou falando, tá? E que para que todos tenham essa compreensão. Então, vou pedir mais um avanço, Guilherme, só para que a gente situar aqui, quando a gente fala em qualidade em serviços, nós estamos falando em algumas categorias, né? Algumas categorias que, muitas vezes, aquele cliente, por uma realidade atual, ele está precisando, por exemplo, de uma velocidade maior na recepção daquele serviço, ou ele está precisando de uma credibilidade maior, uma confiabilidade naquilo que foi apresentado pela empresa e aquilo que vai dar uma segurança para ele de um investimento, ou as questões que ele identificou como um aspecto de normas, um aspecto de dimensionamento e que ele está esperando receber aquilo lá. Então, são esses elementos, né, que fazem parte das categorias desse tema que nós vamos hoje colocar em pauta como reflexão, né? E tudo isso vai chegar lá no final, se ele foi bem atendido, se foi rápido, se foi confiável, não deixou nenhuma dúvida, se ele teve ali uma boa percepção em relação à imagem de como aquele produto foi passado, como foi um atendimento, ele vai ter aquela qualidade percebida no processo. Então, é dentro desse modelo aí que a gente está tratando. Guilherme, só mais um avanço. Então, ali, ó,
como que ele vai ter essas categorias que foram apresentadas sendo percebidas? Muitas vezes ele escutou um amigo ou ele escutou ali numa passagem aí que ele estava fazendo e escutou alguém falar bem de um produto ou de um atendimento de serviço, ele já teve suas experiências, ele tem as suas necessidades ou até por uma propaganda que a empresa forneceu, colocou ali para veicular o produto ou o serviço. E aí ele tem aquela percepção do serviço, né? Então, eu acredito que agora eu acertei. É nessa linha aí que a gente vai falar. E do outro lado, Guilherme, nós temos a questão do que foi oferecido. Então, eu tenho também aquele back-office que nós estávamos comentando. Muitas vezes existe um profissional com problemas familiares, ou um profissional que ele está com um problema financeiro e que ele está prestando esse serviço. E aí, como que a gente vai trabalhar na gestão essas deficiências que podem acontecer no dia a dia, né? E principalmente agora, nós estamos falando aí de um período de reclusão, aonde aquele serviço esperado, com certeza ele está mais sensível, ele está mais exigente, porque existem várias demandas que não estão sendo atendidas e que, muitas vezes, na aquisição de um serviço ou de um produto, esse cliente procura reduzir, né? Então, para fechar agora aonde é o contexto que a gente está trabalhando, Guilherme, por favor, eu vou pedir para você mais uma, só para apresentar, fecha toda essa transparência, são cinco divergências aqui que a gente vai dar o nome de gaps, né? De gaps. Então, nós temos o quê? Nós temos, de acordo com aquela experiência, nós vamos ter situações onde o prestador de serviço não sabe o que o cliente está esperando. Numa outra situação, foram apresentadas especificações e não vieram atendendo aquelas especificações e foram prometidas determinadas satisfações que não foram atendidas. E aí, com isso, a gente define aí essa qualidade percebida. Para isso daí, a gente tem o chamado de gaps, né, que segundo o Parasuraman, ele define como gaps. Eu forneço alguma coisa, mas ele está esperando, o cliente está esperando outra coisa e não é bem aquilo. Muitas vezes eu ofereço para ele um desconto e não era aquilo que ele estava esperando. Ele não estava preocupado com um desconto, ele estava preocupado com um outro detalhamento. Então, é nesse contexto aí que vai seguir aí o nosso tema de hoje. Tudo bem? Da minha parte, era essa contextualização que eu gostaria de fazer. Bom, então agora a proposta é que a gente venha refletir, né? Venha refletir sobre esse mundo que foi apresentado, que é um mundo que todos vivenciam, todos nós somos compradores, todos nós somos prestadores de serviço, muitas vezes trabalhando dentro de uma empresa, no departamento que eu estou, eu forneço um serviço para o outro departamento também, e existe toda essa relação de cliente interno e cliente externo, e fornecedor interno e fornecedor externo, né? Então, eu gostaria, só para acender aí o tema, fazer aí, passar aí para o Marcelo, para o Alexandre, para o Fernando e para a Marisa alguns pontos para que a gente verifique aí como eles estão fazendo, o que eles estão fazendo, o que eles estão pensando, o que as empresas estão pensando hoje em relação a essa nova realidade. Então, o Alexandre, eu poderia fazer um questionamento para você, Alexandre? Podemos fazer uma passagem? Então, olha, o que você, nesse contexto, né, Alexandre, ele tem aí toda a experiência em relação a processos, né, de serviços da ArcelorMittal. O que a ArcelorMittal ela tem ali como indicadores para percepção dessa qualidade? Aí existem alguns indicadores e, na existência desses indicadores, o que seriam as ações quando aquele resultado não apresenta como satisfatório? Você teria alguma coisa aí para a gente abrir aí essa conversa? Tá. Professor, você me dá licença, eu queria primeiro só contextualizar a Arcelor para a gente entrar no tema, né?
Então, a Celor é uma siderúrgica, produz aço, é a maior produtora de aço do mundo, tanto no mundo quanto também no Brasil. A gente tem 2 segmentos da área de que fornece aço para a indústria e para a construção civil. Dentro da construção civil, a gente tem uma área da indústria automobilística e tem a área da construção civil. Eu entrando no meu negócio aqui, que é a área de serviço, eu tenho uma área que coordena a prestação de serviço dentro da construção civil. E aí, entrando no assunto que o senhor provocou, o indicador que a gente está mais colocando em pauta hoje é o NPS, que é o Net Promoter Score. Então, a gente monitora o primeiro indicador, que é a percepção do cliente quanto à qualidade do serviço prestado após a entrega do produto. Então, esse é o primeiro indicador que a gente trabalha e, lógico, vou identificando qualquer tipo de ponto de melhoria, a gente trata em cada área. Então, esse é o indicador que a gente trata, primeiro a percepção vindo do cliente. Depois a gente tem um indicador que é mais interno, que a gente chama, que é o OTIF, né? Que é o On Time in Full, que é a data que o cliente solicitou e a data que a gente combinou com o cliente e a data que foi de fato entregue para ele. Então, esse indicador é mais um monitoramento que a gente faz para entender se dentro da fábrica, dentro das unidades de prestação de serviço, está indo pelo caminho certo. Todas as nossas prestadoras de serviço, a gente tem a certificação da ISO 9000 na área de serviço. Então, tanto a qualificação que é feita, a certificação que é feita pela ABNT, ela também monitora não conformidades internas no processos produtivos, e nós temos também auditorias internas dentro dessas unidades. E o indicador que é o mais comum, que é o registro de ocorrência quando tem uma não conformidade. E a gente usa esse registro de não conformidade, que internamente a gente chama de registro de ocorrência, tanto para possíveis reclamações, quanto possíveis pontos de melhoria. Então, mesmo que não tenha causado uma reclamação, mas o funcionário que está entregando percebe que existe um ponto de melhoria, é registrado na empresa e tratado internamente. Então, o senhor perguntou aí de indicadores, eu coloquei 4 indicadores que são o nosso painel de qualidade de atendimento. O NPS, o OTIF, as conformidades e pontos de melhorias da ISO 9000 e os registros de ocorrências, que a gente chama de RO internamente. Perfeito, muito obrigado, Fernando. Marcelo, né? Marcelo não, Alexandre. Eu pensei no Marcelo agora, que eu queria falar. O Marcelo agora está em evidência, né, Marcelo? A gente estava conversando aqui por causa da tecnologia. A tecnologia hoje em dia é um dos serviços que tem mais sido avaliados, né, pelos tomadores, né? Vocês têm alguma coisa, teria alguma coisa, Marcelo, para acrescentar em relação a... Existem alguns indicadores, a Ericsson, o que você poderia falar nesse sentido? Primeiro, professor, obrigado aí pela oportunidade e obrigado aí, Alexandre, por ter compartilhado o que vocês da Celor estão fazendo. Eu entendo o seguinte, a Ericsson como uma empresa que assim, combina com a história da evolução de telecomunicações e tecnologia, então a gente está desde 1876 descobrindo e colocando no mercado soluções para que as pessoas e as organizações se comuniquem, né, sobre os mais variados aspectos. Então, para a gente ter uma ideia, contextualização, em telecomunicações, hoje a gente fala muito de telecomunicações móveis, né? Ainda vamos dizer assim, a linha de tecnologia mais predominante. Nós temos, no mundo, cerca de 8 bilhões de pessoas, né, ou de assinantes desse serviço, um serviço móvel celular, não é? E a gente tem algumas indicações de futuro que esse tipo de comunicação, esse tipo de necessidade vai mudar, já está mudando e vai mudar cada vez mais, não é? Então, para a gente ter uma ideia, a gente espera que em 2025, né, e aí a Ericsson tem um papel de protagonismo, a gente vai ter quase 3 bilhões de assinantes de uma 5ª geração de serviço móvel celular. Então, os números são, assim, estonteantes, né?
Nas gerações de tecnologia atuais, a gente tem mais serviços assinados do que habitantes na Terra, né? Para a gente ter uma ideia da dimensão do que a gente tem que entregar para a sociedade, não é? A Ericsson, em especial, é uma empresa que está em mais de 180 países, a gente tem quase 100 mil funcionários espalhados por esses países, né? E desses 100 mil funcionários, metade dos funcionários são dedicados a serviços, dada a relevância que é telecomunicações, e telecomunicações é encarada hoje como um serviço essencial, tanto quanto água, tanto quanto eletricidade, como saneamento básico e assim por diante. Então, a gente tem uma enorme responsabilidade. E no Brasil, não menos importante, a gente tem uma instalação de cerca de 2.500 funcionários, também numa proporção ainda maior de serviços com relação a produtos. A gente responde aí por mais de 50% do mercado, não é? Temos um esforço enorme, você estava falando em pesquisa, professor, em pesquisa e desenvolvimento, não é? Principalmente de software, e nós temos uma produção em São José dos Campos. Então, a gente tem também a preocupação de colocar produtos associados a serviços de alta performance, né? Trabalhamos em 4 negócios, né? O negócio principal de redes de infraestrutura, para que por exemplo, esse webinar seja possível de acontecer, a gente tem um papel importante. Além disso, nós temos serviços digitais, como produção de software, operação e manutenção da rede instalada dos nossos clientes e novos negócios de tecnologia. Os nossos clientes, um pouco diferente do que o Alexandre trouxe, são as operadoras do serviço móvel celular. Então, não são muitos clientes que a gente atende diretamente, mas são 7,92 bilhões de pessoas potencialmente que usufruem da tecnologia que nós colocamos em campo. E especificamente sobre os indicadores que você perguntou, professor, nós temos vários indicadores, tanto internos como externos, mas eu gostaria de destacar 4 desses indicadores. O primeiro desse indicador, que para nós é muito importante, é o First Time Right. Ou seja, quando a gente se predispõe a prestar algum serviço para o nosso cliente, que é a operadora, que por consequência vai prestar esse serviço para os milhões de assinantes desse serviço, a gente quer fazer certo da primeira vez. A gente persegue esse first time right assim, dia e noite, né? O segundo são incidentes na rede do cliente. Se a gente também opera a rede de alguns clientes, para nós é muito importante entender se houve algum problema na rede, se faltou o serviço, se o serviço não está adequado. O terceiro grupo é a performance da rede desse cliente. Então, quando a gente quer fazer uploads, né, downloads na rede, para nós, Ericsson, esse é um indicador muito importante. E, finalmente, indicadores de claims, ou seja, a gente coloca produtos e esse produto apresenta algum tipo de defeito, a gente abre uma ocorrência, né? E a gente também abre ocorrência através de auditorias que nós fazemos em campo, onde nossos equipamentos são instalados, professor. Então, basicamente, são esses os 4 indicadores, dentre vários outros, que a gente coloca bastante energia. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Marcelo. Acho que deu uma boa visão. E aí, agora eu vou tentar dar uma direcionada ainda nesse tema. Eu achei bacana aí a proposta do Alexandre e do Marcelo também de apresentar o ambiente que eles atuam, né? Porque senão fica uma coisa um pouquinho meio fora da compreensão. Foi muito bem apropriado aí essa apresentação que vocês fizeram. E nós temos aí, no caso do Fernando, gostaria de passar a palavra. Na sua experiência, gostaria que também você fizesse assim, uma apresentação rápida, né, sobre a GfK em relação ao que ela apresenta, o que ela oferece. E, dentro desse contexto, trata-se de um ambiente muito mais competitivo, né? Nós temos aí a Ericsson, ela tem ali uma concorrência grande, mas é uma concorrência um pouco mais limitada. Já no caso, né, do seu negócio, a concorrência já é bem maior. Então, eu gostaria que você explanasse em relação aos aspectos de vantagem competitiva perante a concorrência, né? Então, para ser mais competitivo, eu preciso ter uma melhor experiência, né, com o cliente. O que seria uma nova tendência? E aí a gente já poderia até puxar um pouquinho, né, essa nova tendência de evolução da solicitação do mercado para a qualidade e agora nessa nova tendência nesses momentos de pandemia que a gente está passando, né? Então, o que
você poderia dizer ali em relação a essas questões aí de melhoria, de tendências para a qualidade em serviço relacionado à atuação de vocês? Obrigado, professor. Boa tarde a todos. A GfK é uma consultoria e empresa de pesquisa alemã, tem aproximadamente, arredondando, 90 anos no mercado e tem presença em todos os continentes. A própria história das nossas soluções e produtos remete para esse processo de digitalização, que é o caminho para entregar melhores respostas para o consumidor. Então, nossas soluções passam por informações sobre dinâmica de consumo, dinâmica de vendas no setor de eletroeletrônicos, por exemplo. Tem algumas soluções que também abrangem FMCG, que é alimentos e bebidas. E eu diria que é muito oportuna a discussão, porque rumo ao futuro, né, isso foi muito acelerado pela pandemia, como o professor comentou, esse processo de digitalização coincide com as soluções que nós propomos para atender indústria e varejo. Então, dou um exemplo, né? Os nossos clientes são clientes como a Whirlpool, a Samsung, a Dell, e que buscam, através dos nossos dados, entender, como mencionei anteriormente, a dinâmica de vendas, mas também a jornada de compra desse consumidor. E é nesse aspecto que estão as oportunidades de melhoria em termos de qualidade de serviço para o futuro. Digo isso porque o ambiente, né, da jornada mudou com o surgimento do mercado online. Existia uma tendência muito importante de aceleração do ambiente online como parte dessa jornada de compra. Embora sejamos um país, eu gosto muito de falar isso em outros, falo muito isso em todos os webinars que participo, embora nós sejamos um país simples e básico, eu quero dizer o seguinte: 2/3 da população não tem a 9ª série completa e a renda familiar gira em torno de R$3.000. Esse é um país que, para ser digitalizado, o desafio é incluir esses 2/3 da população ao mercado digital. Então, essa é uma tendência que o varejo e a indústria vinham lidando há anos e que agora, com a pandemia, acelerou. E nós aprendemos na GfK que a cada semana o ajuste, né, dos planos, das ações para a digitalização se tornou extremamente importante. Como o professor mencionou, um mercado muito competitivo, e o que ele se apresenta em termos de desafio, tanto para a indústria como para o varejo, é a integração dessa jornada física e digital. Então, você imagina que esse consumidor que era eminentemente físico, anteriormente à pandemia, que preferia comprar por uma série de razões na loja física, se vê refém, entre aspas, né, não pejorativamente falando, do canal online, e tem que se digitalizar. E para o pós-pandemia, professor, eu diria que vamos falar sobre isso ao longo da discussão, todos os indicadores e esforços de serviços partirão para dar resposta a um consumidor que vai ser cada vez mais digital. Digital é a expressão, a corruptela que nós adotamos aqui no Brasil, da integração da experiência de compra que mistura o ambiente online com o ambiente físico. Isso vai ser uma realidade ainda mais acelerada com a pandemia para o mercado, e como que o varejo e a indústria atendem esse consumidor interagindo com ele ao longo de uma jornada que é mais complexa e que requer, né, uma integração entre online e o físico. Muitas questões virão a partir dessa discussão de como melhorar o serviço para atender o consumidor talvez mais digitalizado, seja muito mais consciente e exigente em relação à qualidade de serviços. O NPS é a ponta do processo, todos os varejos trabalham com isso, o Alexandre mencionou, mas como melhorar esse NPS é o que eu quero trazer para a discussão hoje. Muito obrigado, Fernando. Puxa vida, eu gostaria de fazer um comentário aqui, que a Marisa deveria ser a primeira, né? Marisa, acabei cometendo uma gafe danada, deixando a Marisa para o final, mas eu tenho certeza que ela vai fazer uma boa apresentação agora, Marisa. Em relação a esse tema, Marisa, o seu também ambiente, eu gostaria que você explicasse um pouquinho como funciona aí o seu mundo, né? O mundo da empresa, da Procorpo, né? Procorpo, e como que você poderia, dentro dessa mesma linha que o Fernando falou, quais as tendências que você está identificando aí agora, né, de melhorias de qualidade no serviço? Por favor, Marisa. Tá bom.
Só para explicar e contextualizar um pouquinho, né? A Procorpo, ela tem 14 anos, né? E eu tenho 60, mas não parece, porque eu faço muito botox, preenchimento, essas coisinhas. Brincadeira. Eu tenho 42 anos e eu me formei super tarde, né? Eu entrei na faculdade um pouquinho mais tarde do que o normal. Eu saí na faculdade com 28 anos. E a Procorpo, ela é o meu TCC, né? Então, é importante falar isso, porque dentro do contexto, eu sempre, assim, como minha missão, meus valores, eu tenho uma bandeira aqui dentro da Procorpo que é preço e qualidade. Então, quando eu montei, a ideia era fazer uma empresa que eu tivesse preço e qualidade, que assim, tudo que é muito estético, essa parte estética era muito cara, né? E é ainda, né? Então, aqui a gente lida muito com o cliente final, né? Então, enquanto a Ericsson, enfim, é mais B2B, aqui é B2C. A gente está no dia a dia com o cliente, a gente vê as dores, o nosso cliente é um cliente que requer muita atenção, então ele quer falar com a gente, ele chora, ele grita, ele reclama, né? Então, nesse contexto todo de pandemia também, né, o nosso cliente está mais ainda, como eu vou falar, mais carente ainda, né? Então, é a hora que a gente precisa fazer um diferencial, é uma hora que a gente precisa apresentar soluções diferentes dos padrões que nós sempre tivemos, né? Como a gente trabalha com medicamento, então, essa questão da segurança e qualidade, né, preço era uma premissa básica que já foi no TCC e é uma bandeira que a gente leva sempre. Mas agora, não basta só a gente ser uma empresa segura, agora a gente tem que mostrar para o cliente essa segurança, né? Então, eu acho que, assim, essa retomada que a gente vai começar, olha que loucura, né? São 100 dias de lojas fechadas, nós temos 15 lojas, né? Então, uma rede com 15 lojas, e a gente vai fazer em 100 dias, fizemos, na verdade, 100 dias de lojas fechadas. Mesmo assim, a gente está vendendo, né? Com 50%, mas eu estou vendendo sem entregar o meu produto, olha que loucura. A cliente, ela não vê a hora de refazer o botox dela, ela quer fazer o preenchimento. Então, eu acredito nessa retomada, porque acho que de todo mundo aqui, acho que eu sou um pouco mais de varejo, né? Varejo mais na veia, assim, é o meu segmento. Então, óbvio que nós tivemos que fazer algumas promoções, essa coisa toda, mas na Procorpo, o que eu faço? Em termos de KPIs, eu tenho uma pesquisa que todo mês eu rodo, que chama Não Compra, né? Então, aqui eu tenho tudo que o cliente precisa falar comigo, e ele fala mesmo, né? Então, assim, quem compra, eu não quero saber, já estou fazendo o meu trabalho. Eu quero saber quem não compra por quê, né? E aí tem os gráficos e tem as pérolas, às vezes é um atendimento, muitas vezes, como eu lido com pessoas, meu problema maior é o tratamento, é a excelência, é o encantamento, né? Então, mas às vezes tem coisas assim, operacionais que eu consigo resolver muito rápido. Por exemplo, olha, eu quero um estacionamento conveniado. É tão simples chegar para uma gestora minha e falar, gente, o problema é estacionamento para esse cliente, vamos resolver. Resolve para uma unidade, resolve para 15, né? Então, a minha cabeça pensa muito nessa questão da escala também. Então, como é que a gente tem um serviço igual, um método bacana, que você chegue, faça seu botox, consiga estacionar seu carro, saia mais bonito, mais bonita, mais bonito 80%, mais bonito 20%, que hoje 80% são mulheres e 20% são meninos. Mas não importa, né? Importa que a gente tem que entregar um serviço de qualidade. Então, essa não compra, eu tenho também a NPS, a gente tem alguns KPIs importantes, mas hoje, o que mais me movimenta, o que mais me dá insumo para eu poder trabalhar a qualidade do meu cliente é essa pesquisa de não compra. Cada um faz de um jeito, enfim, mas a gente desenvolveu um método aqui que a gente quer olhar para esse cliente, assim, eu quero encantar ele do começo ao final. Então, como é que a gente faz isso? A gente usa essa pesquisa de não compra. Muito obrigado, Marisa. Olha, é interessante, né? Eu acho que agora nós vamos focar um pouquinho num tema que pode ser observado aí com maior ênfase pelo Marcelo, né? pela proposta do Marcelo, mas eu gostaria de estender a todos, né? Estender a todos justamente por essa fala que a Marisa fechou agora, quando ela fala que está parado e o pessoal está consumindo, ao mesmo tempo está fechado, né, e consumindo. Dentro desse processo aí, eu vou passar a palavra inicialmente ali para o Fernando, tá? E aí depois eu abro para todos, aí para cada um dar a interpretação. E
relação às novas tecnologias, porque a gente está falando de um tema em que o cliente, no caso da Marisa, no caso do Fernando, né, o Alexandre, acho que todos, né, acho que não tem, né, hoje em dia, para que eu tenha uma interpretação dos anseios do cliente, eu preciso ter aí a participação dele. De alguma forma, ele tem que participar. Como que as novas tecnologias elas podem fazer essa função aí? Em que a gente poderia utilizar, Fernando, no teu negócio aí, para que esse cliente ele faça parte do processo? Qual é a participação nesse percentual aqui? A Marisa falou 20% os meninos e 80% as meninas. Tem um percentual de tecnologia para que os clientes possam definir aí qual é a sua intenção, aonde ele quer chegar e na intensidade exata que ele quer chegar? O que eu tenho visto, professor, é um esforço muito grande do varejo da indústria para a indústria cada vez mais buscando a relação direta com o seu consumidor e o varejo no seu papel, né, de vendas, buscando soluções tecnológicas que permitam uma maior interação e aproximação do consumidor. Então, existem discussões no mercado, o app já é uma discussão antiga, agora surge o Super App e todas as demais iniciativas com o sentido de, além de aproximar, oferecer conveniência e simplificar o processo de compra. Vamos falar um pouco do consumidor nesse contexto, né? O consumidor, nós latino-americanos, temos um estudo global da GfK que mostra isso, somos substancialmente mais desconfiados do que a média, né? E pensa num contexto em que esse consumidor ele é desconfiado, o brasileiro também está, em relação à média latino-americana, alinhado, mais confiado do que os consumidores de outras regiões e continentes, ele também é simples e básico. Colocando esses elementos de um consumidor que tem medo, tem pouca renda, que muitas vezes não consegue interpretar a condição para comprar, para entrar no app ali do Magalu, do Via Varejo, que é a Casas Bahia, e que é desconfiado, como é que você lida para trazer esse cara? Então, uma situação que nós presenciamos que se acelerou, o Fred Trajano fala que foram 5 anos e 5 semanas, eu já ouvi pessoas falando que foram 10 anos em 10 semanas, foi os investimentos na digitalização para essa inclusão digital com alguns pilares básicos, né? Se aproximar, como eu falei algumas vezes, simplificar e dar apoio e oferecer essa conveniência. Então, independentemente da complexidade, do que é aplicado na arquitetura dessa solução, professor, seja inteligência artificial, seja machine learning, o foco é ser simples e transparente, né? Então, perante o consumidor. E oferecer claramente um suporte nesse processo de decisão. O que eu vi, em termos práticos, até para aterrissar um pouco esse discurso, né, que é um tanto quanto teórico, são as coisas mais simples que eu vi, por exemplo, são ações da Riachuelo e da Via Varejo em criar um suporte a vendas durante a pandemia, tocando no ponto do fechamento das lojas que a Marisa mencionou, que foi a venda via WhatsApp. No começo da discussão, né, ao longo da pandemia, eu ouvia, poxa, mas por que vender via WhatsApp? Você tem o aplicativo, eu tenho todas as soluções tecnológicas mais avançadas. Na verdade, esse consumidor, ele quer facilidade. E o WhatsApp foi uma forma de levar o vendedor da loja física a encontrar o seu consumidor isolado em casa, confinado, para oferecer para ele garantias nessa aproximação, nessa simplificação e até pós-venda. Para falar, olha, eu vou te trazer para online e você vai sair desse processo seguro. Porque lembre-se, na crise, no pós-pandemia, é um consumidor, que vai ser ainda mais confiado e muito mais inseguro. E muito mais racional no processo de compra. Então, a tecnologia é um meio. A forma de utilizá-la para aproximar é o segredo. Desde o WhatsApp até um super app. É essa aprendizagem que eu tenho visto por parte da indústria do varejo ao longo da crise, de maneira acelerada. Perfeito. Muito obrigado, Fernando. Alexandre, você teria alguma colocação aí de uma nova utilização tecnológica ou que já é consolidada e que tem se mostrado aí eficiente? Professor, o que a gente sente como siderúrgico é uma mudança grande de conceito para a gente. Diferente da Marisa, que é 100% serviço, o Fernando um pouco mais, eu e o Marcelo talvez com uma infraestrutura, talvez não é diferente do passado, um produto de qualidade hoje não é o suficiente para se vender.
Então, a gente tem que ter o produto, hoje em dia, e ter o serviço também de qualidade agregado a ele. Então, o senhor perguntou em relação à tecnologia. Eu acho que o que mais o cliente final anseia é informação. Informação, o Fernando comentou bem da transparência. Quando a gente vai numa obra para ofertar soluções, um prédio, por exemplo, do Mackenzie, a gente oferta vários tipos de métodos executivos. Não necessariamente o mais caro é o mais viável economicamente. Então, você tem que ter um balanço, tanto de solução quanto de produto. E em relação ao cliente final, que a gente estava falando, reforçando o que o Fernando comentou, de transparência, não necessariamente o mais caro é o melhor para ele. Então, depende do tipo de solução. A solução tem que ser específica do que ele está esperando. Então, falou muito daquilo que você comentou naquele slide inicial lá do gap do cliente. Então, às vezes a gente quer vender um negócio que dá mais resultado, mas também não é o que ele espera. Então, a gente tem que ter esse encontro das duas demandas, a demanda da venda e a demanda da compra. Então, isso está muito bem balanceado. E a mudança grande da siderúrgica é cada vez mais entrar com seus parceiros na área de serviço. Então, talvez não seja muito diferente do que é do varejo, é o que a Marisa comentou bem claramente. O que a gente tem focado bastante é trazer tecnologia para dar informação para o cliente e confiança, que é diferente de entregar um produto bom e um serviço que ela nunca experimentou e ter aquilo. Então, tem que ter aquele elo de ligação, mais uma vez, de transparência, que o Fernando comentou, e confiança. Essa é a palavra que eu acho que a gente preza bastante. Obrigado. Marisa, você teria algum detalhe aí dessa competitividade com base na aproximação com o cliente que seria interessante, uma percepção nova, algo novo? A gente vai deixar para o Marcelo que vai contar as novidades aí. Brincadeira. Mas, Marisa, você teria alguma coisa nesse sentido, então, né, que a gente está preocupado em ter maior participação? Aí você falou lá do teu produto, é o Botox, sei lá, a orelha mais pontudinha, alguma coisa assim. Como que você tem essa aproximação aí com a participação dele para entender e ele não sair muitas vezes com algo que ele não estava esperando, né? De repente ele sai aí com uma cara diferente ali que ele não esperava. Não, a gente tem todo um protocolo, né, uma metodologia, né, enfim, produtos, começa lá no produto que a gente compra, enfim. Então, essa parte, para mim, sempre foi premissa básica, por isso que eu falo, a segurança sempre ela existiu, agora a gente tem que mostrar um pouco mais em evidência para o cliente, essa é a grande diferença. O que eu acho só que no ciclo muda bastante é o seguinte, a maioria das empresas como a minha, enfim, varejo, cliente de loja, que está ali recebendo o cliente final, se preocupa muito da entrada do cliente em diante, né? Então, abriu a porta, uma loja de roupa, loja de sapato, o cliente entrou ali na loja e começa o processo de venda. Hoje em dia, com essa coisa toda que está acontecendo virtual, né? A gente vai ter que dar um passinho para trás, né? Então, por exemplo, aqui na Procorpo a gente gera em torno de 8.000 leads por mês, leads contatos, né? Então, antes era um funil que a gente tinha, então, né, leads que vira contato, contato que vira um agendamento, agendamento que vira uma visita, essa visita vira um pedido ou não. Então, a gente olhava mais para a parte do cliente para frente. Agora, a nossa energia, agora nesse último mês, foi para esse lead gerado. Como é que eu vou contactar esse cliente antes dele virar um cliente de fato? Porque agora o meu encantamento tem que começar lá atrás, na hora que eu estou gerando um anúncio no Google, no Facebook, no Instagram, para já encantar ele lá e ele começar um processo um pouco melhor, porque agora tudo vai ser virtual, né? As minhas avaliações agora são... Eu faço muita remoção de tatuagem também. Eu não coloco tatuagem, eu tiro. Então, a avaliação online é super simples. Por que eu não pensei nisso antes, né? Então, tem coisas que veio para ficar, independentemente da temporalidade do que a gente está passando. Muito simples. Eu pedi para você medir a sua tatuagem em centímetro, enfim, cor, tamanho. É muito simples. Já passa um preço para você, você só vem para aplicar. Já te manda um link de pagamento.
você vem só para tirar a sua remoção, não tem aquela coisa toda de vir, fechar um contrato, avaliação, não. Então, a gente vai economizar tempo para o cliente. E isso ganha, você gera valor para o cliente, você engaja esse cliente. Esse cliente que é bem atendido vai num churrasco, agora não pode fazer churrasco, né? Mas enfim, numa reunião com familiar eu tenho muita indicação, então é mãe que eu atendo filha, é pai que traz, enfim, amigos, essa indicação, essa rede de relacionamentos vira um engajamento muito maior do cliente. Então, respondendo, eu acho que esse encantamento, essa coisa toda, esse método de venda, ele vai ter que começar um pouquinho antes, né? Nessa geração desse lead, na geração desse contato, para depois ele virar um cliente. Então, se esse ciclo a gente dá um passinho para trás, isso é o que vai diferenciar agora as empresas, né? Então, acho que rapidez também é uma coisa que a gente precisou se virar nos 30 aí na quarentena inteira, né? Como, né? Até brinquei com a minha gerente aqui, eu falei, gente, a gente está vendendo gelo para esquimó, porque, né? Eu estou vendendo um botox para você que você não vai aplicar, você vai aplicar só na hora que a gente reabrir a loja. Então, assim, mesmo assim, uma coisa muito subjetiva, né? Qualquer coisa que você compre no Mercado Livre, você, em uma semana, você vai recebendo um pacotinho ali, em casa você recebe. Comigo já é um pouco diferente, porque é serviço, né? Então, a gente, né? Esse webinar é para falar de serviço, como é que você faz isso numa pandemia sem poder entregar de fato para o cliente. Acho que é um pouco isso. Legal. Só aproveitando, Marisa, nessa linha, então você já está, é uma coisa que eu estava pensando, né? Nós estamos aí numa nova realidade, uma nova situação de pandemia, e aonde aquela fala introdutória lá sobre serviços, quando o cliente ele vai buscar um produto, ele sabe o que ele está esperando. Quando ele vai buscar um serviço, ele muitas vezes nem vai ver, né? Nem vai ver aquilo lá. E agora, pelo que você falou, ele nem isso, nem sabe nem quando ele vai ver. Então, essa nova realidade em pandemia, a percepção, você praticamente já até respondeu, a percepção dele, parece que ele ficou mais paciente. Fala um pouquinho disso daí. Não, como que você... É que assim, ó, o meu serviço, explicando um pouquinho. Uma coisa é alguém que já é usuário de Botox paralisa a ruga, né? Então, quando ela busca alguma coisa, eu faço muito marketing digital. Então, quando a pessoa digita, quero fazer Botox, eu sei exatamente o que ela quer. Ela já é usuária de Botox, ela só vai vir refazer um Botox. O problema, Roberto, é quando ela fala assim, eu quero rejuvenescer. Aí eu não sei o que ela precisa. Entendeu? Eu não sei se é o botox, se é o preenchimento, qual é o procedimento, eu preciso de uma avaliação, eu preciso de um cuidado maior dessa pessoa, porque a exigência dela é outra, entendeu? É muito mais fácil para eu vender quando a pessoa já tem objetivo, né? Então, ácido hialurônico é um palavrão, né? Vocês não devem saber o que é isso, as mulheres de vocês, graças a Deus, devem saber. Mas, quem procura por uma palavra tão específica dessa é porque já é usuário, é muito mais fácil de resolver, né? Então, a percepção do cliente, a percepção da empresa agora tem que ir além disso, para poder entender exatamente o que é esse rejuvenescimento. É o olho, é a boca, é o nariz, o que incomoda ela, né? E virtualmente a gente vai estar fazendo isso sim, porque dá para fazer, né? E aí, agora é só uma questão de ter paciência, sim, esperar dia 6, se Deus quiser, as lojinhas vão abrir e a gente vai começar essas aplicações e esse mercado, pelo amor de Deus, tem que retomar, gente, tem que retomar, né? Vai sim, vai sim. Obrigado, Marisa. O Marcelo, você, eu comentei ali, né, que você iria contar aí qual que é o segredo do futuro, né? Falei brincando, mas em relação a essa situação, né, que nós estamos de pandemia, o uso de tecnologia, a necessidade da tecnologia aumentou, né? E como é que está aí no mundo da tecnologia, no serviço, a percepção com a pandemia? Como que vocês têm trabalhado, o que vocês têm notado, o que você poderia passar para a gente aí? Primeiro, o uso da tecnologia, ele aumentou consideravelmente. A gente tem pesquisas aí com as operadoras, com as principais operadoras, tanto em relação ao uso de pacotes de dados, né, de internet, seja ela móvel, principalmente móvel, né, como também o tráfego em si, o volume de dados que transacionam nas redes dessas operadoras. E as estatísticas são impressionantes. Eu tenho aqui na minha frente um mapa de uso de dados na cidade de São Paulo, que a gente aí, em questão de... Praticamente a gente tem
a mancha de dados em todos os distritos da Grande São Paulo, o que significa que o uso incrementou consideravelmente. Então, esse é o primeiro efeito da pandemia, né? E até um pouco do que o Fernando trouxe, né? A gente está falando de digitalização, de transformação digital, a infraestrutura é ainda mais relevante. E é ainda mais relevante a qualidade com a qual esse serviço é prestado. E como uma empresa business to business, Roberto, às vezes é um pouco complexo a gente avaliar a ponta, porque a gente não vende, né, no caso da Ericsson e as demais empresas de infraestrutura, a gente não está olhando diretamente a experiência de cada um dos 210 milhões de assinantes do serviço móvel celular que tem no Brasil, né? A gente depende, obviamente, da agência reguladora, a gente depende das operadoras em compartilhar essas informações, a menos que nós sejamos contratados para fazer esse serviço em nome da operadora. Mas, de qualquer forma, a gente, como faz a medição, né, de tráfego em algumas situações, a gente consegue entender, por exemplo, aonde tem falha de cobertura, né, aonde essa taxa de download e upload ela não está sendo adequada, e aí, em conjunto com a operadora, é feita ou a aquisição de um novo equipamento, ou a readequação desses equipamentos para eles terem uma cobertura melhor e maior. Então, a gente procura trabalhar nessa sensibilidade. A outra coisa muito importante é rede de celular produz centenas de milhares, bilhões de informações. Então, eu acho que o grande segredo agora é um uso inteligente dos dados. Eu também, o Fernando citou um pouco aí sobre inteligência artificial e machine learning. A gente tem desenvolvido ao longo do tempo maneiras dos nossos KPIs aprenderem com o que eles detectam. Então, a gente, ao invés de depender de um operador tomar decisões, a gente está percebendo que cada vez mais a gente tem, a partir das informações que a gente coleta em campo, a possibilidade de aprender com esses erros, né? Ou aprender a fazer uma manutenção preditiva da rede do cliente em função do histórico que a gente está capturando toda vez que a gente faz uma medição. Portanto, eu acredito que quanto mais inteligente nós formos em aproveitar os dados que surgem, né, da rede, não só do comportamento de uso de internet ou de uso do serviço móvel celular, eu acho que a gente vai poder se antecipar em prover serviços de melhor qualidade. E uma última coisa, Roberto, que eu queria destacar, a gente está aqui falando muito do cliente, não é verdade? Eu acho que ele, de fato, é a razão da gente existir, muitas vezes. Mas, na Ericsson, a gente não esquece o fornecedor também. O fornecedor é, sim, um agente muito importante para o sucesso da nossa cadeia de produtos e serviços. Então, não é incomum que a gente traga os nossos fornecedores, e é bom destacar que, no caso de telecomunicações, nós temos, pelo menos na Ericsson, mais de 60% do que a gente provê do ponto de vista de serviço está na mão de terceiros. Esse, portanto, é um elemento que a gente não pode esquecer. A qualidade que a gente quer entregar para o cliente final, no nosso caso, o assinante móvel, tem a ver com o fornecedor que foi a campo colocar um equipamento da nossa companhia, que normalmente não é mais um funcionário próprio. Eu acho que esse é um elemento importante. Não precisa ter tanta tecnologia, mas a gente tem que ter a percepção que qualidade é um tema amplo na cadeia de serviços. Eu acho que é mais ou menos por aí, Roberto. Muito obrigado, muito obrigado. Pessoal, eu estou só para dar uma posição, nós temos algumas perguntas aqui que são direcionadas aí aos apresentadores, né, cada um no seu tema, e que nós vamos, ao final, né, de tudo ser explorado aí ao máximo, aí a gente vai passar essas perguntas aí para cada um para que possam ser respondidas, tá? E eu vou até... o Marcelo, ele levantou um tema que eu achei interessante até que a gente possa explorar um pouquinho. Você comentou ali dos fornecedores, né? E os fornecedores, eles têm um papel importantíssimo dentro do atendimento ao cliente final de novo, né? A gente geralmente o encantamento lá é para o cliente final, né? Que o Deus perdoa, o rei e Deus, né? Eu não lembro desse termo aí, né? Que o cliente ele é rei porque ele não perdoa, né? Então a gente tem aquela preocupação em montar toda essa cadeia integrada ali para que
todo o processo possa chegar de forma adequada àquela solicitação. Então, vou aproveitar que o Marcelo estava com a fala, depois eu vou passar aí para o Alexandre. Gostaria que a Marisa, acho que é muito importante aí a gente entender como que cada um está trabalhando nesse contexto aí. Como que vocês estão fazendo, ou como é feito hoje em dia, tanto na Arcelor, quanto na Ericsson, quanto na Procorp e na GfK, para que haja essa participação, integração e que todos tenham ciência dos detalhes que na sua etapa do processo precisam ser cumpridas para que o resultado final possa ser alcançado. O que é feito? Aproveitar que o Marcelo está na imagem aqui, né, mais forte, e depois passar para todos, para ver como que vocês estão trabalhando isso, como vocês trabalham hoje, né? Ou se não trabalham até, né? Cada um tem que ter a sua percepção, tem um treinamento e para por aqui, né? Tem até um estudo aí que fala sobre os princípios do endomarketing, né, dentro das empresas, que é como você vender aquilo que você espera lá fora para o mercado internamente, para que ele saiba, ele tenha essa percepção. Como que é feito isso aí no dia a dia? No caso da Ericsson, a gente tem, eu acredito que a gente tem um nível de maturidade maior na nossa produção, porque a história da qualidade está muito ligada à evolução da manufatura, da indústria, da produção. Há uma disciplina maior e uma consciência maior em relação à qualidade, que vai desde a certificação dos fornecedores, né, até programas que a gente frequentemente adota dentro da fábrica, como, por exemplo, o Lean Six Sigma, né, e todas as ferramentas de qualidade. Então, eu diria que no caso da manufatura, isso já está mais cristalizado. Tá bem? Então, as pessoas respiram qualidade sem que a gente precise dar muito incentivo para que elas pensem e ajam com qualidade. No caso do serviço, o desafio é um pouco maior, porque a qualidade em serviços, em alguns momentos, ainda é um pouco intangível, é muito subjetivo, que é o que a gente estava discutindo aqui no início. O que é qualidade para mim, talvez não seja a mesma coisa que é para o Fernando, quando ele consome algum serviço, e a mesma coisa para o Alexandre ou para a Marisa. No caso dos serviços, como eu acabei de falar, a gente tem uma participação muito grande de terceiros, a própria seleção, né, das empresas, que vão prestar serviço em nome da Ericsson, ela é feita cada vez mais com rigor. Então, a gente tem um processo de onboarding desses fornecedores com um checklist assim, muito parrudo de qualidade, para que quando ele vá a campo prestar serviço em nome da companhia, ele sabe que vai eventualmente poder sofrer algum tipo de sanção, multa, ou pelo contrário, se ele performa de maneira adequada, até uma bonificação, né, nos contratos. Além disso, os próprios contratos, os acordos feitos com esses fornecedores de serviços, eles têm cláusulas muito claras em relação ao que é esperado de cada uma dessas empresas quando presta serviço. Eu acho, Gardesani, que a gente precisa ter duas vias muito importantes em qualidade de serviços. A primeira é que a seleção e a preparação e eventual treinamento desses fornecedores, desses parceiros, seja feita de uma maneira muito bem estruturada. E segundo, que os acordos comerciais sejam muito claros e que tenham qualidade de maneira explícita, com níveis de serviço muito bem escritos e acordados com os parceiros. É dessa maneira que a gente procura amadurecer qualidade de serviço dentro da companhia. Perfeito. Alguém gostaria de fazer? A Marisa gostaria de falar agora, o Fernando, sobre como que você faz essa integração hoje? Eu queria complementar, né? Aqui, cada um tem uma realidade aqui, né? Então, é um grupo bem, né, diferente. Eu cobro muito, né, da minha equipe, né? Hoje a gente tem aí mais ou menos 250 colaboradores, né? Não tenho 100 mil ainda, viu, Marcelo? Mas a gente chega lá, tá? Deve ser bem mais difícil. Mas eu cobro muito essa questão, né, delas estarem bem para que possa também oferecer os serviços para os clientes. Então, dentro do que a gente pode, por exemplo, eu acho difícil encontrar empresas de estética que você tem POPs pendurado, né? Então, assim, ninguém pode falar que não sabe como realizar o procedimento porque está ali.
A autorização da vigilância sanitária também está tudo pendurado. Todos os equipamentos que tem maquinário, essas coisas todas que tem... eu tenho alguma dúvida, tem tudo pelas paredes, assim, para deixar fácil acesso. Fora isso, a gente tem prova, né, que a gente cobra bastante. Então, eu tenho um formato bem rígido de cobrança disso, né? Em contrapartida, elas pagam o preço de custo dos procedimentos. Então, todo mundo aqui faz botox, todo mundo faz preenchimento, todo mundo quer fazer celulite, quer fazer estria, limpeza de pele. Elas têm acesso a preço de custo, praticamente, né? Para que elas façam, elas usem. E assim, vocês não têm ideia de como isso é diferente na hora de um cliente. Até a moça da limpeza faz botox aqui, né? De chegar e falar, não, eu também fiz o meu, né? De igual para igual, porque eu acho que é isso mesmo. Aqui, o meu público, ele é muito divergente. Eu não tenho um público A, B, C. Aqui, meu público, eu capto muito gente atrás da internet. Então, eu venho desde das pessoas simples que vêm com o dinheiro contadinho para fazer um botox, um preenchimento, quanto aquela pessoa que vem com carro importado. Então, a gente atende todo mundo igual. E é bacana porque elas fazendo, elas se sentindo bem, é o que passa para o usuário final, passa para o cliente, seja ele quem for, esse sentimento de, aqui você pode, né? Então, eu acho que a qualidade, ela entra aí muito quando você consegue dividir isso com os seus funcionários e que eles possam fazer a mesma coisa com os clientes finais, né? Então, esse é um método que a gente tem aqui. Muito legal, muito bom. Obrigado, Marisa. Alexandre, vamos agora para um outro extremo, né? Vamos sair agora, né, da estética e vamos lá para o extremo do Alexandre. Alexandre, você tem alguma coisa ali que é feita para a integração de todos os participantes, todos os envolvidos dentro desse processo aí, para que a gente possa manter aí o time, né, de colaboradores, fornecedores e tudo, no mesmo alinhamento? Existe alguma proposta que é feita que você acha que vale a pena aí a gente aprender um pouquinho aí com vocês, como que é feita essa integração? Roberto, diferente um pouquinho da Marisa, é legal a experiência dela. Graças a Deus, hein? A experiência dela de usar a própria equipe para sentir na pele, ele como cliente, o Marcelo a mesma coisa, que também é um usuário de comunicação. Nem sempre a gente, como funcionário, a gente está construindo. Então, no caso da construção civil, que é mais a minha área, então, como que a gente envolve as pessoas? A gente envolve na decisão, na construção de uma ideia, uma construção de um projeto novo. Então, ao invés de a gente tenta sempre bater isso na tecla aqui dentro da empresa. Não adianta a gente chegar num laboratório que é lá na Avenida Paulista e desenvolver uma grande solução e aplicar sem ter envolvimento do time inteiro. Então, eu acho que o como fazer participação do grupo é envolvimento, porque não tenha dúvida, parece básico, você como professor, mas as melhores ideias sempre saem das pessoas que estão na ponta, das pessoas que estão entregando o material. E lá na usina, a principal usina lá no interior de Minas Gerais, ele não consegue ter a percepção que talvez um motorista que está entregando, que é a imagem da empresa, que a gente investiu alguns milhões de dólares naquela siderúrgica, e o seu cartão de visita, onde você entrega, onde você fecha o ciclo do pedido, é o motorista. Então, o como envolver é envolvendo o grupo em novos projetos, em novas sugestões, dar essa abertura para todos para poderem ter essa liberdade. Acho que é aí que a gente vai construindo uma empresa cada vez melhor. Bom, Fernando, aí na consultoria aí existem competências diferentes atuando, como que é feito isso daí? É bacana falar do propósito, né? O nosso propósito é literalmente crescimento através do conhecimento. Por que eu uso esse propósito como guia para o que eu vou falar? Porque cada um dos nossos colaboradores executivos que estão na ponta atendendo a indústria e o varejo conhecem muito do negócio dos clientes. E o grande desafio sempre foi promover essa integração.
Então, a aceleração para o desenvolvimento de novas soluções preemptivas, prescritivas, todas as questões de trazer mais conhecimento, tem como grande alavanca reunir esse conhecimento e promover, através das soluções, maior assertividade, aumentar a inteligência. Acho que a melhor palavra é essa. Agora, o fato é, o consultivo, o caráter consultivo que os nossos executivos, gerentes, que atuam na ponta, como a Alexandre falou, entregam para os seus clientes, é o diferencial. O grande desafio é reunir as condições para que isso seja cada vez mais ampliado e promover a integração, esse debate, para que uma pessoa, por exemplo, do varejo, tenha um interlocutor com o atendimento da indústria e discuta a integração como se fosse um desafio de entender a cadeia. Então, nosso papel na consultoria sempre foi o de promover o aumento desse conhecimento, o aumento da inteligência e buscar formas de integrar e discutir esse conhecimento entre os diversos executivos que atendem o mercado. Perfeito, muito obrigado. Bom, agora, só para que a gente tenha aí uma linha um pouquinho mais focada, mais uma vez, naquele ponto final, né, que seria ali do cliente com novas exigências, com novas necessidades. Existe aí o conceito dentro das empresas de vocês, gostaria aí que todos também dessem aí, talvez uns mais, outros menos, né? Um ambiente mais, outro menos, em relação ao aspecto da customização. Então, por exemplo, eu vejo tanto na linha ali da Arcelor, na linha da Ericsson ou da própria Procorp e da GfK, que existem ali necessidades diferentes. Então, eu por exemplo, como Mackenzie, querendo uma solução para a construção de uma determinada edificação, eu vou ter uma necessidade diferente, muitas vezes, que uma outra instituição de ensino que tem um espaço mais aberto ou com maior disponibilidade, né? E aí talvez tenha uma solução específica de uma inovação. No caso da tecnologia, a mesma coisa, né? Eu quero investir num laboratório, sei lá, do grafeno, ele vai ter uma realidade de informações, de passagem de dados e tudo mais. E o caso da Procorp também tem realidades diferentes. Você falou de pessoas, não existe classe A, B ou C, né? Você tem pessoas que têm interesse e aí você vai ter que customizar para ela também, né? Existe dentro, para consultoria também, acredito que não seja diferente na realidade do Fernando, mas existe ali um conceito de um centro de customização para entender essas demandas diferenciadas e poder atender um todo e não fazer como o velho até o velho bom McDonald's que fazia só um lanche específico, agora ele faz de várias flexibilidades, né? Existe esse conceito de um centro de customização para cada um dos clientes que eu pretendo atingir. Como que é esse conceito aí na realidade de cada um de vocês? Vamos começar pela Marisa. Marisa, você poderia falar aí dentro desse modelo aí de customização e depois a gente faz uma repassada com todos? Não, ainda mais agora, né, com a pandemia, nunca a gente precisou trabalhar tanto as nossas bases aqui, né? Então, esses leads todos que eu falei no começo que a gente estava gerando, a gente zerou o investimento em mídia, agora que a gente começou a colocar 2,5 da meta aí, né? Tá voltando aos pouquinhos. Mas a gente gosta muito de olhar para os números, né? Então, nós temos um CRM próprio, onde ele foi desenvolvido para olhar o que cada um consome, o comportamento de cada cliente final, né? E é engraçado porque, assim, às vezes você gasta uma bala aí em softwares e em gestão de coisas muito aprimoradas e acaba que você não usa tudo. Então, aqui a gente criou uma coisa muito simples, que é ler o histórico do cliente. Então, cada vendedora ou cada cliente que vai sentar, ou a gente vai falar com o cliente, a gente tem uma linha do tempo dele, é só ler o que ele comprou, o que ele fez, teve alguma reclamação, quando foi o aniversário dele e tal. A gente já dá um método para a vendedora olhar um pouquinho, ver quem é esse cliente e tratar ele como se ela conhecesse. Mesmo que essa vendedora ela não está mais e entra uma outra vendedora que pega esse cliente para ela, é muito fácil, porque tá lá o que o cliente comprou, o que ele fez, qual foi a história com ele,
né? A gente trabalhando a base, um cliente que compra não é um cliente de uma única vez, né? Não é igual o Alexandre, que é um projeto, né? Possivelmente você não, né? São grandes projetos. Esse cliente não é muito recorrente. Então, acaba que, para mim, é fundamental ter uma régua de relacionamento muito forte com ele, né? Até porque ele vai comprar de novo, ele vai indicar, né? Quem compra Botox compra o quê? Então, a gente também tem uma régua de compra, né? Um cross, né? Quais são os procedimentos que, quando uma pessoa compra, compra o outro também. Então, resumindo, né? A gente tem uma linha do tempo do cliente, onde a gente, sempre quando vai falar com o cliente, calma, deixa eu entender. Antes de ligar para esse cliente, quem é esse cliente, o que ele quer, ele mandou lead, não mandou lead, é uma reclamação, uma sugestão. E aí fica muito mais fácil, porque o cliente, né, de novo, é B2C. Então, o cliente ele se sente acolhido, ele se sente, poxa, mas ela lembrou do meu aniversário, né? Não, é que a gente tem lá, né? É só olhar no sistema lá, mas é o fato de ligar, né? Já é uma atenção, já é algo especial que a gente faz aqui. Às vezes é o próprio e-mail marketing automático que manda, mas ela se sente, né, única porque a gente colocou numa régua de relacionamento. Eu acho que é isso. Podemos dizer que ela encontrou a empresa exata pro corpo. É isso. Exatamente a empresa. Eu acabei citando Procorpo, alguma coisa que eu estava lembrando de algumas empresas de consultoria, Procorpo, e é exatamente o que você falou, né? Você falou que tem toda essa característica específica, customizada. Muito bom, obrigado. Marcelo, aí vamos tentar fazer também o outro lado, vamos lá para outra ponta. Marcelo, em relação àquilo que você já falou, para a customização, né? Existe, você comentou, de uma grande preocupação com toda a cadeia, os fornecedores e tudo mais, mas no final das contas, todo esse esforço vai ser para atender de forma adequada aquele cliente final, e muitas vezes tem que ser customizado. Existe, como que é esse conceito dentro da Ericsson? A gente tem o nosso ciclo de produtos, de vida de produtos e serviços associados, ele leva assim em consideração requerimentos, desde requerimentos regulatórios, né, até requerimentos específicos de cada país, de cada operadora, né, na medida do possível. Obviamente que isso tem um limite de escala. A gente claro, tem softwares para a gente customizar, tem um hardware para a gente procurar adequar, né, e tem um serviço que está associado a esses dois pilares. E a gente também escuta muito, olha muito para o comportamento da rede, novamente. A gente tem, entre aspas, o privilégio de colocar equipamentos que vão possibilitar o tráfego de milhões e bilhões de dados, e em função desses indicadores, a gente consegue ir melhorando os produtos. Então, a customização, ela existe, mas ela tem alguns limites, né, econômicos, tecnológicos cada vez menos, mas eu diria mais tecnológicos e regulatórios, principalmente no nosso braço aí de redes e de infraestrutura. Então, mas, de qualquer forma, é importante a gente ouvir o que os nossos principais clientes, que são as operadoras, estão trazendo do ponto de vista de demanda, até porque isso também pode alavancar novos projetos e novos negócios. Perfeito, muito obrigado. Fernando, e esse conceito de customização existe, é necessário? Nós vimos aí que existe uma distância, né, entre a Procorpo e a Ericsson, até pelo tipo de produto oferecido, serviço oferecido, né? No caso, você já caminha ali também muito mais próximo de uma necessidade específica, né, e a necessidade de customização talvez maior do que o Alexandre, né, em relação a Arcelor. Como que é esse conceito? Existe ou não existe? Vocês trabalham nisso? Esse é um bom ponto, professor. A essência do nosso serviço com os grandes indústrias e varejos é a relação. E dado o fato que esse relacionamento é exclusivo, porque eu atendo aquela indústria, aquele varejo, existe um trabalho de customização que é inerente dessa relação, né? O grande desafio, eu diria que é o caminho aqui é um pouco contrário, é como a Marisa mencionou, é criar uma disciplina através de CRMs, por exemplo, para que eu registre o histórico desse relacionamento ao longo do tempo. Então, nosso desafio na GFK é registrar esse processo para que nós tenhamos maior conhecimento do cliente, para que esse conhecimento seja, compilado e utilizado de maneira perene. Então,
a base do nosso serviço, professor, já é a customização. O ponto é como tratar esse conhecimento no longo prazo. Eu diria que a nossa perspectiva é estruturar esse processo, né? Uma vez que a customização hoje, como mencionei num comentário anterior, ela está sob o poder daquele atendimento por muito tempo. Eu não posso perder aquele conhecimento a partir do momento que esse atendimento deixe a empresa. O executivo vá para uma outra função. Muito bom. Muito obrigado, Fernando. E agora, fechando ali com o Alexandre, né? Alexandre, em relação a esse tema, né, de customização, de um centro para customizar determinadas demandas, vocês trabalham esse conceito? Como que é feito ali na Arcelor? Professor, os centros de serviço que a gente tem são basicamente para customizar. Incrível que pareça, agora o prédio novo que a Mackenzie pode construir de uma universidade nova, esse mesmo prédio ele pode ter a sala do mesmo tamanho, mas produtos diferentes. E cada produto tem a sua vantagem. Às vezes você consegue ter um vão maior, você consegue ter uma rapidez maior. E assim, e mesmo com você definindo um produto que a gente tenta na nossa área de engenharia, definir, apoiá-lo na decisão. Depois definido qual o tipo de produto que vai ser utilizado, também a forma de entrega também é variável. Eu queria, se me permite, só dividir um pouco contigo só algumas imagens, só para talvez clarear um pouco. Isso aqui, ó, são basicamente as barras padrões que são fabricadas pelas usinas. São barras de vergalhões de 12 metros. E como é que era feito na obra? Basicamente, você tinha operadores que tinham um espaço para fazer esse corte dentro da obra. Hoje, nem todas as obras conseguem ter esse espaço. Então, as nossas fábricas que a gente customiza, dependendo qual prédio que é lá do Mackenzie, que eu estou usando como exemplo, a nossos centros de serviço é isso. É pegar o projeto que você vai utilizar e fabricar de acordo com o que você, de fato, vai utilizar. Então, o formato das peças você vai receber pronto para a utilização, diferente daquela barra que era o que você faria dentro da obra. E aí a gente vai evoluindo, o que eu estava comentando, a siderurgia cada vez evoluindo mais no serviço e customizando, como você tinha comentado. Em vez de fazer essa formatação do aço de acordo com o teu projeto, a gente já pode também fazer a montagem dele. Nossos parceiros já entregam o bloco, esse é o exemplo de um bloco pronto para aplicação na obra. Aqui uma peça de saneamento, já toda pronta, que ele vai colocar já para colocar o concreto. Aqui já um viaduto lá no Rio de Janeiro. Então, a peça foi fabricada, pronta, já está colocando no local de aplicação, depois vai colocar a forma. E aí, evoluindo mais um passo ainda, aos poucos a gente vai... A tendência que a gente tem evoluindo desse momento é cada vez mais peças mais prontas. A quantidade de pessoas envolvidas para colocar isso na obra e receber pronta é muito menor. Então, o que eu estava querendo provocar, e eu acho que é uma conclusão aqui nossa, professor, que a tendência nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, a Marisa comentou muito da questão lá da tatuagem, que ela faz o diagnóstico, muitas coisas, pelo menos no nosso segmento, que eu acho que iria acontecer ao longo do tempo, foram antecipadas. Então, a redução de mão de obra nas obras era uma tendência. E isso foi acelerado. Então, qual é a customização que o senhor provocou? É a gente cada vez mais fazer produtos mais customizados para que o cliente receba o produto cada vez mais pronto e reduzindo a mão de obra no meu segmento, que é a construção civil, para as obras serem como o processo da montagem de um carro. Ele vai ser um montador, ao invés de ser um construtor. E isso vai dar segurança maior na obra, velocidade na obra, redução de custo. Eu acho que é essa customização que a Arcelor tem incentivado a gente internamente como funcionário e a gente divulgando isso
Perfeito, perfeito. Alexandre, eu agradeço aí, acho que foi bem, com a ilustração, ficou bem claro ali, né, dentro desse ambiente. E eu gostaria de passar a palavra para cada um ali, para a gente fazer um fechamento, porém, eu acho que nós nos empolgamos um pouquinho e nós até avançamos bastante o tempo. Tem várias questões ali, vamos tentar atender. Então, da minha parte aqui, eu gostaria de agradecer muito o Marcelo, o parceiro aí, está sempre participando aí das nossas atividades, abre as portas para a gente fazer visitas lá. Gostaria também de fazer também essa proposta para o Alexandre ali, eventualmente, nós temos aí alunos interessados em ver esse ambiente. Marisa, temos aí prestadores de serviços aí que também estão querendo entrar nesse mundo, e o Fernando também na área de consultoria, aí falando na área de estágio, né, da coordenação de estágio, nós temos inúmeros alunos das mais variadas, com os mais variados interesses. Gostaria muito de agradecer a vocês, achei que foi super, acrescentou muito aí para todos que participaram, e agora eu passo a palavra para o Guilherme, que também vai ficar o meu porta-voz de agradecimento aí para a Câmara Brasil-Alemanha, tá, dessa oportunidade que deu para a gente. Guilherme, você aí parece que está com algumas questões ali para ser passadas, aí vamos tentar atender a todos aí. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Isso mesmo, queria agradecer a participação de todos, então, Fernando, Marcelo, Alexandre e Marisa. Então, são ramos bem diferentes de cada um de vocês, acho que isso contribuiu muito para deixar a discussão bem rica e bem importante para todo mundo que está assistindo. Então, a gente tem aí uns 10 minutinhos para a gente se manter dentro da programação que a gente tinha montado e tinha enviado para todos os participantes. O pessoal mandou algumas perguntas aqui no Q&A. A gente vai tentar responder todas. Se não der para responder todas, depois a gente vai alinhar com os palestrantes como que a gente pode fazer para enviar essas respostas para vocês por e-mail. Então, fiquem tranquilos caso a gente não consiga responder todas as perguntas. Antes disso, eu vou só já deixar aberto aqui para todo mundo, enquanto a gente vai respondendo as perguntas, a pesquisa de satisfação do webinar. Então, são 3 perguntas bem rápidas para vocês responderem. Peço por gentileza que vocês respondam, enquanto a gente já vai respondendo as perguntas. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer vai ser para a Marisa, que o Diego Nascimento mandou aqui. Ele diz: a percepção da qualidade em serviço é muito subjetiva, varia muito de acordo com o momento do cliente, com o seu psicológico no momento da avaliação e pós-serviço. Como vocês fazem para diferenciar um feedback negativo gerado por uma falha real de um feedback negativo gerado por uma opinião muito particular, uma impressão errada ou algo assim? Então, aqui no dia a dia a gente sabe, né, quando o cliente às vezes abusa um pouquinho, né, a coisa não ficou assim do jeito que ele queria, mas a gente sabe que a gente deu o resultado, né? Então, todos os nossos procedimentos têm foto de antes e depois, então a gente se resguarda muito, né? Então, essa questão do cliente, quando ele quer abusar um pouquinho, a gente consegue mostrar em foto, em anamnese, que a gente prova que a gente deu um resultado, né? Eu brinco muito com a minha equipe, eu falo, a gente aqui não vende açúcar, a gente tem que vender o que o cliente está procurando, o cliente está procurando uma mudança, então essa é a cultura, né? É diferente de uma única clínica, nós somos em 15, né? Então, não tem como fazer uma coisa mais ou menos, tem que entregar o que o cliente está comprando. Então, essa parte é muito tranquila, quando o cliente tem uma reclamação, a gente consegue tratar dessa forma. Quando é uma reclamação um pouco assim, que a gente percebe, eu fico muito brava quando é nossa equipe que errou. A cliente está reclamando do atendimento. Essa é a pior parte para mim. Porque só depende da gente, é o jeito. Quem aqui não vai comprar uma bolsa, um sapato, vai no shopping e tem aquela vendedora que é acima do normal e aquela cliente que é o que quer, não quer. Não dá para ser o normal, né? E todo mundo falando de novo normal. Não dá para ser jamais normal. Agora você vai ter que fazer uma coisa muito malabarismo para poder vender para esse cliente. Então, assim, cada vez, né, a excelência na qualidade, no atendimento, esse encantamento, ele tem que ser muito maior do que era antes. Porque com crise, né, sem crise, já todo mundo reclamava, imagina agora, né? Então, quando a reclamação ela é fiel, a gente vai tratar e vai resolver o problema do cliente. Quando não é, a gente consegue mostrar para esse cliente o que não foi e assim, sempre treinamento com a equipe, né? Sempre follow-up. O que deu errado, né? No começo da conversa eu mostrei a não compra, né? Ali tem tudo que a gente precisa. Realmente,
Eu brinco assim com a minha equipe, eu falo, ó, tá vendo? A gente tem uma sala de reunião aqui com 10 posições. Põe a 11ª aqui, ó, essa 11ª é a do cliente, faz de conta que ele está sentado aqui, porque ele não vai aceitar esse tipo de coisa que vocês estão me falando, sabe? A gente brinca muito assim, porque mesmo que seja imaginário, ele tem que estar sentado ali junto com a gente. No meu segmento, né, isso faz muito necessário, é assim que a gente faz. Ótimo, obrigado, Marisa. Agora uma pergunta para o Alexandre. Um dos indicadores mencionados é o registro de NC. Foi dito que quando um colaborador verifica uma possível melhoria, isso é tratado como NC. Existe uma diferenciação na tratativa de uma NC corretiva, quando houve uma falha, de uma melhoria preventiva, quando um colaborador percebe algo que pode ser melhorado? Sim, sim. A gente trabalha com o mesmo sistema para a gente coordenar, deixar tudo registrado, tanto os registros de ocorrências, que são reclamações efetivas que acontecem, como também pontos de melhorias. Então, é tratado de forma separada, mas sempre com o intuito ali de a gente corrigir ou aperfeiçoar alguma prática já existente. Tá? Beleza, obrigado, Alexandre. Até aproveitando para eu já responder o Carlos que me mandou aqui, o webinar ele vai ficar disponível no canal do YouTube da Câmara. Então, depois, se vocês quiserem assistir ou compartilhar com alguém que possa ter interesse, vocês conseguem, tá? Depois eu vou mandar aqui no chat o nome do canal para vocês procurarem no YouTube e conseguem dar uma olhada também, rever o webinar ou compartilhar. Continuando com as perguntas, o Mauro mandou uma pergunta aqui direcionada para o Alexandre e para o Marcelo, que ele diz, vocês não acham que na indústria produtiva, produtos, serviços são e serão cada vez mais irmãos siameses e inseparáveis? Quais são as suas percepções? Marcelo, você Fala, permitir aí... Claro. O que eu foquei aqui, principalmente nessa última apresentação aqui, só para ilustrar efetivamente o nosso produto é aquele primeiro slide lá. Tudo que a gente vem depois é agregando o serviço dos nossos parceiros. Então, a gente enxerga e a gente faz força para vender com serviço, porque a gente entende, porque o produto sozinho hoje não tem futuro. Eu vou dar um exemplo, aqueles produtos que eu exemplifiquei. O metrô que a gente entregou da linha Lilás, da estação Moema, se não fosse ele totalmente pronto, não ia nem ser viabilizado a execução dela. Não tinha espaço para ele receber o nosso produto, para ele cortar, ele dobrar, ele montar. Ele precisou receber isso pronto. E se a gente, como indústria, não tivesse pronto para ofertar esse tipo de serviço e produto junto, a gente estaria fora do negócio. Então, concordo. Então, os dois estão juntos. Também, eu acho que você foi muito preciso, Alexandre. Só acrescentaria, no caso de telecomunicações e tecnologia, essa chegada aí, o 5G, né, batendo as portas, se Deus quiser, aqui da América Latina, o produto, claro, vai continuar tendo a sua relevância, mas o potencial que o 5G traz é a criação de novas aplicações, de novos serviços. Então, assim, queira ou não, a gente vai precisar colocar muito esforço na criação dos produtos e dos serviços para que esse investimento se transforme em mais serviços. Então, é nessa linha. Mas eu concordo com o que você comentou, Alexandre. Ótimo, obrigado. E agora, para finalizar, a última pergunta, é uma pergunta que fizeram que foi meio aberta, acho que para ter uma resposta de todos, mas, se possível, se você achar que faz sentido, Fernando, eu queria ver a sua opinião sobre isso. Então, o Daniel falou, pegando o ponto da Marisa, comportamento super app comentado por você, Fernando, e a necessidade de informação que foi colocada pelo Alexandre, vejo que existe uma tendência de remover o esforço do cliente. Abordado pelo CES, que é o Customer Effort Score, como vocês veem a relação entre satisfação, que é o quinto gap, e o esforço que o cliente coloca para ter o seu pedido atendido? Uma pergunta muito boa, Guilherme. Deixa eu voltar um passo para dizer o seguinte, é um cliente que
que lida com os mesmos indicadores de serviços que é em relação à sua experiência e conveniência, mas com um nível de exigência muito maior. E essa aproximação que eu comentei ao longo da apresentação, essa facilitação da jornada de compra do cliente é uma forma de simplificar o processo para ele. Então, realmente faz sentido o comentário colocado, e eu agregaria que, além de tudo, você lida com um consumidor que tem uma expectativa de ter menos trabalho e que é mais crítico. Ele quer resolver a jornada de compra dele de uma maneira mais suave, com menos atrito. Então, esse comentário é um fato. E todos os esforços que eu tenho visto do varejo da indústria nesse processo de aproximação é para retirar o atrito. É para oferecer para esse consumidor uma jornada de compra, um processo de decisão mais suave, menos complicado. Realmente, a pergunta é muito pertinente e coincide com esse movimento. Ótimo, obrigado, Fernando. Agora, antes da gente encerrar o webinar, eu vou passar um vídeo para vocês, é um vídeo bem rapidinho de 20 segundos do Mackenzie, um vídeo bem rapidinho só para apresentar para vocês a iniciativa do Mackenzie, que é o mais novo associado da Câmara. Então, é bem rapidinho. Então, esse que foi apresentado é o Mackenzie Soluções, que até é o fundo de tela do professor Gardesani. Então, você está no mudo, professor. Então, é uma iniciativa nova do Mackenzie, com uma série de soluções para vocês. Então, depois a gente vai mandar um e-mail de agradecimento para todos os participantes. A gente coloca o link para vocês darem uma olhada também, junto com o canal do YouTube da Câmara. Então, gostaria de agradecer a participação do Fernando, Alexandre, Marcelo e Marisa, e, claro, também do professor Gardesani, de todo o apoio e da parceria que o Mackenzie tem feito com a Câmara, não só nesse webinar, mas em outras iniciativas também que a gente tem trabalhado em conjunto. Queria agradecer a participação de todos nesse webinar. E também já avisar a todos vocês que no site da Câmara a gente tem toda uma página dedicada a informações do coronavírus. Então, materiais enviados pelos nossos associados, diversos assuntos trabalhistas, contratuais, questões políticas, econômicas, para vocês sempre se manterem atualizados. E a Câmara também tem realizado uma série de webinars e iniciativas diferentes durante esse momento da pandemia, para trazer a maior quantidade de conteúdos diferentes possível para vocês. Então, se quiserem depois dar uma olhada no nosso site para vocês verem o que a gente está organizando, como que vocês podem participar, fiquem à vontade. Agradeço a participação de todos. E, professor, quer falar alguma coisa, fazer algum encerramento? Professor, você está no mudo. Não, está aqui. Oi, desculpa. Agradecer aí mais uma vez aí, tanto a Câmara pelo convite e essa parceria com a Mackenzie Soluções aí que permitiu que a gente tivesse essas reflexões, que eu acho que muito vão acrescentar até em sala de aula, podem ter certeza. Agradecer ao Alexandre, ao Fernando, a Marisa, ao Marcelo, pelas contribuições aí que enriqueceram e continuam sempre aí trazendo aí maiores positividades para o nosso ambiente acadêmico e tanto nos negócios. Muito obrigado a todos aí. Ótimo, obrigado a todos e uma boa semana. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, tchau, tchau.